Olá, sou o professor Leonardo e no seminário de hoje eu vou falar, dar pelo menos uma ideia, né, do que seria as curvas da geometria diferencial. Na verdade, eu vou falar sobre as curvas vistas do ponto de vista da geometria diferencial, do ponto de vista do cálculo, né? Porque a princípio a gente também pode ver curvas aí do ponto de vista da topologia, curvas algébricas, etc. Um pouco aí só de um iniciozinho aí, né, da origem da geometria diferencial. Na verdade, ela se evoluiu juntamente com o cálculo, né? Porque a ideia era a seguinte: quando se estudava-se o cálculo, né, por volta aí do século XVII, que foi quando pode-se dizer que começou a alavancar o cálculo, né, com Leibniz, com Newton. Então, eles queriam buscar algo bem assim palpável. Então, era algo do ponto de vista geométrico, né? Então, quanto mais geometria você pudesse usar, aquilo ficava mais fácil de você poder entender, né? Então, pode passar. Aqui só faltou o Leibniz, né? Cálculo. Aqui foram só algumas referências aí mais principais, né? Eu peguei do Newton, do Clairaut, tem do Lancret, tem Bernoulli, Gauss e Riemann. Todas essas obras aí são consideradas obras que tiveram assim grande avanço no sentido da geometria diferencial, tá? De todos esses aqui, né, acho que o que a gente pode mais, o primeiro que a gente assim mais destaca, né, foi o Gauss, né? O Gauss foi o que teve a ideia assim, começou a ter várias ideias brilhantes a respeito da geometria diferencial. Eu vou falar aqui de curvas, mas o grande problema é a gente querer estudar as superfícies, né? Só que para a gente entender superfícies, a gente precisa entender as curvas. Então o Gauss ele conseguiu fazer essa ligação aí de como você estudar as superfícies. A gente precisa olhar as curvas em cima da nossa superfície. Diz que tem uma história que o Gauss precisava medir um terreno, o terreno não era plano. Então, como é que se mede a área de uma coisa que não é plana? Então, assim, hoje a gente usa cálculo 2, usa área de superfície, mas ele estava mais preocupado, né, também com outras questões. Por exemplo, se você mexer ali naquele terreno, se é um terreno plano, se você entortar, bom, você pode pensar numa fronteira, aquela curva vai deixar de ser plana. Então, será que aquilo ali não vai ter alguma influência se você mexer na curva? Aquilo também não vai mexer na curvatura da sua superfície? Então, o Gauss que teve um trabalho assim, pioneiro, tanto é que tem vários resultados na geometria diferencial. Um deles é o mais clássico, um dos mais elegantes, né? É chamado de teorema de Gauss-Bonnet, né? E o Riemann, né? O Riemann não é só daquela integral de Riemann, né, que a gente estuda aí no cálculo 1, no cálculo 2. O Riemann ele revolucionou aí porque já começou a pegar coisas que a princípio você tem dimensão 2, 3, 4, e ele já estendeu para coisas assim, vamos dizer assim, bem abstratas, tá? Bem abstratas mesmo. Então, vamos falar de curva. Então, quando a gente fala assim, o que é uma curva? Intuitivamente a gente sabe o que é. Só que matematicamente você precisa definir aquilo como uma base sólida. Então, na verdade, curva para a gente é o que a gente chama de curva parametrizada, tá? Na verdade, curva parametrizada é uma aplicação, a gente pode pensar numa função, tá? Esse I aqui é um intervalo aberto da reta. Tá? Então, associa um valor real com o ponto do R3. Então, se você for pensar, esse alfa, que é a minha função, ela é uma função vetorial. Né? Bom,
Bom, sendo uma função vetorial, então cada entrada dela, né, que é uma função real de uma variável, aquela função mesmo que a gente vê lá no cálculo 1, né, só que na variável t aqui, né, elas são chamadas de equações paramétricas de alfa. O t é o que a gente chama de parâmetro. E aí, nesse quarto tópico, está escrito aí traço de curva. Bem, aí é que as coisas pode começar a confundir um pouco a nossa cabeça, porque quando a gente pensa em curva, a gente fecha os olhos e imagina uma coisa no espaço. Mas o que a gente vê, a gente não vê a curva, a gente vê o traço da curva. Porque o traço da curva, na verdade, é a imagem da minha aplicação. Tá? Então, curva é uma função vetorial. E traço da curva é a imagem. Então, para a gente pensar, traço é a trajetória que você pode pensar, por exemplo, um certo corpo está percorrendo no espaço. Então, na física, né, principalmente que é onde tem várias aplicações, se você está pensando num corpo percorrendo o espaço, você pode pensar no traço da curva. E você pode tentar encontrar a curva, ou seja, a função vetorial que descreveria aquele traço. Tá? Então, rodinho. Conclusão, curva é diferente de traço de curva. Só que qualquer geometria diferencial, né, isso é a primeira observação que se faz, e a segunda observação que se faz é a seguinte. Desde que não haja confusão, curva para a gente eu vou chamar de aplicação e também é o traço. Desde que não faça confusão, dependendo do exemplo que a gente está trabalhando. Tá? Então, se vocês verem, eu em algum momento aqui falo a curva e me referir ao traço, é porque isso é comum lá na geometria, viu? Então, por exemplo, uma função vetorial aí, né? Alfa de t. Então, pego o parâmetro t e levo nessas equações aqui. T, t e 0. Aí, por exemplo, eu peguei um t variando de 0 até 1. Eu peguei uma outra curva aí, beta de t. 2t, 2t, 0, com t variando de 0 até meio. E a próxima, gama. A gama de t. Para que a gama de t ela está dividida em 3 pedaços. O mais impressionante, né, se a gente olhar, aqui começa a fazer sentido o que eu disse sobre curva e traço de curva, porque são curvas distintas. Isso não há o que se negar. Só que se a gente olhar para o traço, elas têm o mesmo traço. Então, o traço de alfa, beta e gama é o mesmo. É o mesmo. Então, quando a gente trabalha com geometria diferencial, a gente tem que ter cuidado para não se enganar, para não se confundir com o desenho. Então, o desenho ele pode ajudar, mas às vezes pode ser perigoso. Né? Então, um outro exemplo, né? A gente pode começar agora a inventar, você pode pegar na sua cabeça as funções todas que você conhece aí do cálculo. E aqui na delta de t, né, a gente tem a primeira, a segunda e a terceira coordenada. E aí você joga a função que você quiser na primeira coordenada, a função que você quiser na segunda coordenada, a função que você quiser na terceira coordenada. Você quer uma curva. Agora é claro que dependendo das funções que você escolher, na hora que você for desenhar o traço da curva, pode ser extremamente complicado. Então essa curvinha aí é o que a gente chama de hélice circular ou helicoide. É uma curvinha que, se a gente pensar no cilindro, ela está percorrendo em cima do cilindro. Tá? Curvinha interessante. Tem essa outra hélice aí, que é a hélice logarítmica. Eu chamei de curva beta. Essa curva beta ela é interessante porque ela começa a percorre em cima de um cone, certo?
já que a gente tem que ter tanto cuidado para estudar curvas, né? Então a gente precisa de algumas definições. Então, de curvas regulares e comprimento de arco. Então, acontece que a gente quer fazer algumas contas aqui com essas coordenadas. Então, se cada uma daquelas coordenadas, se cada uma das minhas equações paramétricas são funções de uma variável, né? Então, funções de uma variável é cálculo 1. Então, a princípio, por que não derivar? Por que não derivar de novo? Ou por que não integrar? E ver o que vai dar. Ver o que isso te fornece geometricamente. Será que isso aí te dá alguma informação? Só que para a gente fazer isso, a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter o cuidado de trabalhar com curvas chamadas curvas regulares. Tá? Então, aqui eu vou chamar de curva diferenciável. Tá? Eu não cheguei a comentar, né? Mas curva diferenciável para mim, se eu tenho uma curva alfa de t, então, a primeira coordenada é uma função x de t, a segunda coordenada é uma função y de t, terceira coordenada é uma função z de t. Então, para mim é diferenciável, quer dizer sem finito. Mas, na verdade, sem finito quer dizer que eu vou poder derivar essa curva aqui infinitas vezes. E aí, como é que eu derivo essa curva? Isso aqui é uma função vetorial de uma variável. Então, se eu for derivar ela, eu derivo em relação à variável t. E isso nada mais é do que você derivar cada uma das coordenadas em relação à variável t. Ok? Então, eu posso pegar isso e derivar uma vez. Então, isso aqui para mim a gente costuma escrever com aquela notação mesmo de cálculo, alfa' de t. Tá? Então, alfa' de t, se eu pensar, seria, eu poderia olhar também como sendo uma outra curva, mas eu não quero olhar assim como sendo uma outra curva. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Eu posso olhar como alfa duas linhas, então eu posso derivar a derivada e assim consequentemente. Então, geometria diferencial, geralmente a palavra diferenciável é usada para uma coisa que você pode diferenciar, ou seja, derivar quantas vezes você quiser, sem problema nenhum. E a curva é regular se a derivada dela nunca é zero. Esse zero aqui, na verdade, é o vetor nulo, viu? Então, eu não quero casos onde a derivada vem um vetor nulo. Então, aquele zero ali, para mim, é vetor nulo. Tá? Isso aqui em ponto nenhum da curva. Então, quando eu defino a minha função vetorial alfa de t, como é uma função vetorial na variável t, então, o t ele pertence a algum intervalo da reta. Então, está lá no intervalo da reta. Então, para qualquer valor de t que você pegar aqui nesse intervalo, a derivada nunca pode dar o vetor nulo. Isso para a gente que é curva regular, ou curva parametrizada regular. Tá? E a definição 2 é função comprimento de arco. A definição 2 ela é bem interessante porque, de um certo sentido, função comprimento de arco, ela tem esse nome porque se a gente olhar para o traço da curva, dependendo da curva que eu tenho, essa minha função comprimento de arco, ela vai calcular justamente o comprimento. Tá? Então ela calcula o comprimento a partir de, pode calcular o comprimento de um ponto até